Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas. Amém? Boa noite a todos. Assenta os seus lugares. Isto. Deus seja louvado e engrandecido por esta noite, onde nós podemos estar juntos aqui, reunidos na presença do nosso Deus, tão somente para glorificar e exaltar o nome dEle. Tão somente para dizer que Ele é santo, 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 de eternidade a eternidade. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor para dar início a esse culto maravilhoso, onde Deus já se faz presente no meio de nós, onde o Espírito Santo já constrange os nossos corações, né, e já alegra nosso espírito por estarmos numa comunhão diante do Pai. Amém? Diz assim a palavra do Senhor lá em João 1, a partir do 3. Diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amém? Nós temos essa luz, né? A Bíblia fala que a luz estava nele. Nele quem? Jesus. E Jesus habita em nós. Nós temos essa luz que ilumina toda a terra, que manda a escuridão toda embora. Jesus habita em nós. E essa luz que habita em nós, que é Cristo, nunca poderá ser apagada, porque Ele é o grande eu sou. Amém? Convido você a ficar de pé, para a gente já estar orando, falando com esse Deus maravilhoso, mais uma vez, que eu acredito que durante o dia você já falou com Ele, Ele já te respondeu, a presença dEle é real em nossas vidas. Amém? Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença no meio de nós. Muito obrigado, ó Deus, pelo Seu Santo Espírito, ó Deus, que nos acompanhou durante esse dia maravilhoso. Muito obrigado, ó Deus, por essa folga, ó Deus, onde muitos puderam ficar em casa, Pai. Deus, agora, neste momento, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus amado, todos os louvores, Deus amado, toda a exaltação, Deus amado, toda a adoração através das palmas, Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor receba como bálsamo suave, ó Deus. Tome em Tuas mãos, Senhor, todo aquele que adentrou este lugar, Deus amado, e aquele que ainda vai vir, ó Deus. Que o Senhor, Deus amado, possa vir estar abençoando a nossa família PIB do Guarani. Que o Senhor possa vir estar, Deus amado, derramando da Tua graça, da Sua misericórdia, do Seu amor, Deus, que é infinita neste lugar. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença. Muito obrigado porque Tu és a nossa fortaleza. Tu és o ar que nós respiramos, ó Pai. E sem Ti, Deus, não há vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Ministério de Louvor está com a oportunidade. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos estar declarando, como a irmã Elisângela mesmo disse, que o Senhor é a luz do mundo, né? E por causa dele que nós estamos aqui hoje, para louvar e exaltar o nome dele. Nações, quem dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te, dar os meus dias para Ti. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer-Te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Oh, vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Que o nosso prazer realmente seja estar na presença do Senhor. Declare essa noite: meu maior prazer é estar em tua presença, Senhor. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Que eu quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a
unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Meu maior prazer, meu maior prazer, diga, estar em tua presença, estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser dos rios deste amor. Glória a Deus, aleluia. Perto quero estar, Senhor, junto aos teus pés. Não há outro lugar melhor do que estar na presença do nosso Deus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés.
que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, poder sentar. Somente o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. Só Ele é digno que todo joelho se dobre e diga que Ele é santo, 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 santo de eternidade a eternidade. Amém, irmãos? Não tem como não ter o coração quebrantado, né, diante da presença desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso, que sacia todas as nossas necessidades. Ele supre todas as nossas necessidades. Não existe questionamento, não existe barreiras, não existe trevas, não existe doença, não existe nada que fique de pé diante da presença desse Deus que é todo-poderoso. Amém? Convido a diaconisa Isabel, juntamente com o irmão Zé Roberto, para a gente estar trazendo um hino do cantor cristão, que Deus colocar no coração de vocês. E no cantor desse hino, você está com a oportunidade de estar trazendo o seu dízimo, sua oferta. Amém, irmãos? Colocando a sua vida diante do Senhor. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé? Liberar nosso diafragma para a gente cantar melhor? Dia do Trabalhador, descansamos hoje, né? Número 7. Ao Deus de amor e de imensa bondade. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com o coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mais
perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado. Primeiramente por estar em Tua presença junto com Teus filhos, para Te adorar, Deus querido, em espírito e em verdade. Muito obrigado, Deus, pelas ofertas aqui, Deus, depositadas no Teu altar. Se eu posso estar abençoando, Deus, aquele que pôde contribuir e também que não puderam contribuir esta noite. Nos abençoa, Deus, nesta noite. Fala aos nossos corações. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Louvado e agradecido seja nosso Deus por todas as coisas. Amém? Convido a diaconisa Elizabeth para estar fazendo uma oração de agradecimento ao Senhor por todas as bênçãos. Amém? Oremos. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez nós queremos Te agradecer por estarmos aqui dentro da Tua casa nessa noite, Senhor Deus. Quero Te agradecer, Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, os netos da Tua serva, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Quanto no dia de hoje não levantaram de uma cama, quantos nos dias de hoje não acordaram, mas nós não, nós estamos aqui. Então, nós Te agradecemos pelo ar que nós respiramos, por tudo que o Senhor tem nos dado. E quero Te entregar esse mês que começa hoje nas Tuas mãos. Esse mês onde nós vamos comemorar o mês da família. O mês onde, Senhor, nós temos que estar cada vez mais unidos. E Te agradecer por cada mãe aqui da Tua igreja, cada mulher, Senhor Deus, que tem trabalhado, que tem feito a Tua obra. Nós Te louvamos e bendizemos Teu nome, Senhor Deus,
porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Muito obrigado. Quero Te entregar, Senhor Deus, cada jovem, cada adolescente, pedindo ao Senhor que o Senhor cuida de cada um e prepara o futuro deles, Senhor Deus. Visita cada jovem, cada adolescente nessa noite. Pai, repreenda sobre eles tudo aquilo que não provém de Ti, quando eles estiverem na escola, no meio das amizades deles. Pai, ajude eles, Senhor, para que eles sempre venham fazer aquilo que é correto diante de Ti. Muito obrigado. Agora eu quero Te entregar também a vida do pastor Ricardo, porque foi ele que o Senhor colocaste aqui como pastor. Então, muito obrigado pela vida do Teu servo, da sua família. Guarde e abençoa eles de todo perigo, de todo mal. Cuida de cada um. Mas eu também queria Te entregar nas Tuas mãos, nessa noite, Senhor Deus, a vida dos enfermos. Em especial, eu queria Te entregar a vida do sobrinho da irmã Ruth, que está internado lá no Quinta Dó. Senhor, visita esse jovem, um jovem de 30 e poucos anos, Senhor, que já passou por 4 cirurgias, não está bem, Senhor Deus. Então, visita ele nessa hora, meu Pai. Repreenda tudo aquilo que não provém de Ti. E se for da Sua vontade, Pai, faça com que ele venha ficar curado, meu Pai, porque o Senhor pode fazer um milagre na vida dele. Se for da Sua vontade, que o Senhor venha fazer. Cuida dele, Senhor, nesse momento. Também quero Te entregar a esposa dele, que ela não está bem, porque ela está acompanhando ele no dia a dia, não quer ir para casa, Senhor. Então, cuida dela nessa hora. Visita ela e visita todos os pacientes que estão ali. Muito obrigado por essa noite. Continue conosco, nos guardando em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Convido o irmão Fábio para estar aqui, para estar trazendo a palavra do Senhor. Abençoado. Amém? Vamos estar orando pela vida do Fábio. Deus possa estar usando ele hoje, cada dia mais e mais, como flecha que alcança o alvo. Amém? Senhor, nós Te agradecemos pela vida do Teu servo, ó Deus. Te agradecemos pela vida da Natália, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor, cada dia mais e mais, continue abençoando e guardando este casal na Tua presença, Pai. Também, Deus, nós Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de estar trazendo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa vir estar abençoando o Teu servo, que o Senhor possa vir estar, Deus amado, assim como o Senhor ministrou no coração dele, que através dele o Senhor ministre em nossos corações, ó Pai. E que a Tua palavra, Deus amado, venha nos quebrantar, transformar, modificar, alegrar, Senhor, e que nós possamos vir cada vez mais e mais, Senhor, estar debaixo da Tua potente mão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pelo Teu servo. Usa, ó Deus, com poder e autoridade, nesta noite, para a glória do Teu nome. Em nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, por estar mais uma vez aqui na tribuna, trazendo, com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Agradeço ao nosso pastor, que me pediu, no domingo, para que viesse estar trazendo essa palavra à igreja. E eu peço à igreja, aqueles que puderem ficar de pé, que abram, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus, o profeta Jeremias, capítulo 18, muito conhecido. Todos nós já passamos por essa palavra, já ouvimos bastante pregadores falando a respeito, mas Deus, Ele falou profundamente no meu coração. Há mais de um mês vem ministrando acerca dessa mensagem e hoje é a oportunidade. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro,
tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra o reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém? Iremos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, com unção, com autoridade, com intrepidez, Deus querido, conforme tu queres falar à tua igreja. Que o teu Santo Espírito, esta noite, fale no profundo de cada coração e de cada vida que entrou por essas portas e daquelas que estão nos vendo pela live, Deus amado. Que a tua bênção, Deus querido, venha alcançar todos nesta noite. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, amados, que quando nós falamos do Velho Testamento, para o pregador é um desafio, porque nós temos que ver a época, o local, o tempo a qual o profeta, e a qual Deus falou através do profeta para aquela nação, daquele determinado tempo, o projeto que Deus tinha a fazer, e vemos que já se cumpriu o que foi dito por meio da boca do profeta Jeremias para a nação de Jerusalém e Judá. Só que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Ele é o Deus vivo que fala não somente naquele período que ele falou lá em Jerusalém para aquele povo de Judá, um povo que no capítulo 17, do 1 ao 5, para nós podermos entender um pouco o que estava acontecendo, diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares, como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros, o meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço e aperta o seu coração e aparta o seu coração do Senhor. Aquele povo, nada mais, nada menos, estava andando de maneira tal, longe da presença do Senhor. Eles tinham totalmente se voltado contra o Deus de Israel, o Deus que tinha libertado o seu povo, o Deus que fez maravilhas. Ele era um povo que na época simplesmente deixaram de buscar a face do Senhor. E algo que verdadeiramente o nosso Deus se entristece é quando o seu povo deixa de te buscar. E não estava diferente naquela época. E ali o Senhor colocou uma sentença para aquele povo, que se não voltasse, se não se arrependesse, se não voltasse a buscar a face do Senhor, viria a sentença de Deus, como veio
como eu disse para vocês, foram deportados para a Babilônia. Para podermos entendermos, foi no ano de 597 a.C., na verdade, no dia 16 de março, que Nabucodonosor, com seu exército, entrou naquela cidade e levou cativo não somente o rei Joaquim, com todos os seus familiares, como também Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e os outros que estavam naquela época, foram para a Babilônia, ali, segundo a palavra do Senhor. Porque o povo não se arrependeu, porque o povo não se voltou à voz do Senhor, não deu ouvidos à voz do Senhor. No capítulo 14, para nós entendermos mais ainda e entrarmos com mais profundidade naquilo que estava deixando Deus de maneira tal, e Jeremias ali ouvindo, por isso que Jeremias é conhecido como profeta chorão, o profeta que chorava de tanto receber a palavra do Senhor, de tanto que Deus falava contra Israel, e ali o povo não dava ouvido à voz do Senhor através do profeta Jeremias, e ali ele se encontrava chorando, e muitas das vezes indagando ao Senhor por quê que o povo estava andando errante daquele jeito, por quê que o povo não queria se converter, e a sentença de Deus ali falando que iria fazer enquanto o povo não se arrependesse. Diz assim no Jeremias 14, assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para o seu bem, não ore por eles para o seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocausto e oferta de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu, Jeremias falando, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espadas, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Quer dizer, os falsos profetas naquela época profetizavam ao contrário daquilo que Jeremias estava falando, para que o povo viesse escutar. E os falsos profetas iam contra, dizendo que não ia acontecer nada daquilo, para que o povo viesse a ficar calmo, para que o povo viesse continuar da maneira que eles estavam andando. Mas o Senhor, Ele vem dizendo, e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração, e o que eles vos profetizam, o que eles profetizam. Falou enquanto Deus falou, aquele povo, ele estava dizendo o seguinte, eu não disse nada para eles, eu não falei para eles dizerem nada, não sou eu que estou falando através desta boca, através desses homens que dizem ser profetas de Deus, e não são. São homens que simplesmente estão querendo simplesmente fazer algo para agradar o coração do homem, para que o homem venha segui-los e fazer aquilo que realmente o agrada, não o que Deus quer que eles façam. E naquela época, no ano 597, antes de Cristo, já estava o povo de Deus se voltando para as facilidades daquilo que o profeta falso, falava, e eles acompanhavam, porque se alegravam com aquilo que eles diziam. E se nós formos abrir um parênteses para os dias de hoje, quantos falsos profetas hoje tem aí, falando aquilo que simplesmente agrada os nossos ouvidos, simplesmente aquilo que nos satisfaz, e muitas das vezes a palavra do Senhor não confronta para que eles venham verdadeiramente se consertar na presença de Deus, e o Senhor querendo que o seu povo se convertesse, e simplesmente outros homens que não eram de Deus, que não eram da vontade de Deus, falando ao contrário da mensagem que Deus ali estava colocando. Diz o Senhor no verso 15, portanto assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada, nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. Interessante, amados, que
Lá no Salmo 37, no verso 4, o salmista diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. O que o Senhor estava pedindo àquele povo somente é que eles andassem segundo a sua vontade, que viessem estar agradando o Senhor com o seu comportamento, com a sua adoração, com o seu culto ao Deus verdadeiro, que viesse agradar o Senhor simplesmente com a vontade daquilo que o Senhor colocou no coração daquele povo, que era buscar em espírito e em verdade, e o povo totalmente fechando os ouvidos e tapando os seus olhos, para não ver a glória de Deus, para não ir à casa de Deus, para não buscar a presença do Senhor. E o Senhor é simples quando Ele diz, quando o salmista diz, agrada-te do Senhor. Você quer que Ele satisfaça o desejo do seu coração? Faça a minha vontade, ande nos meus caminhos, me agrada. Mas como eu posso agradar a Deus? Vindo à casa do Senhor quando puder, estando na sua presença, buscando a face do Deus Altíssimo com louvores e adoração, fazendo a sua obra, agrada-te do Senhor. Nós muitas das vezes queremos tantas coisas, tantos são os nossos desejos do nosso coração, quantas bênçãos nós desejamos e nós pedimos, e às vezes o Senhor olha para a nossa vida e fala: olha, eu tenho para te dar, mas falta-te uma coisa, volte-se à minha presença e vem me buscar, entregue seu caminho, viva uma vida diante de mim, que me agrade, que simplesmente eu possa estar contigo todos os momentos e compartilhar tudo aquilo que você tem me pedido junto com você. E voltando à palavra aqui em Jeremias 18, amados, o profeta, depois de tanto ouvir isso, de tantas coisas que o Senhor nosso Deus falava através do profeta Jeremias, ele se cansa, ele simplesmente já não estava mais aguentando de tanto falar ao povo e o povo não escutar a sua voz. Profetizavam, falavam aquilo que Deus queria que fizessem, e eles não davam ouvido e tramavam contra a vida do profeta. Era um profeta que muitas das vezes não tinha honra, porque não falava aquilo que agradava os seus ouvidos. E o Senhor, chamando Jeremias, diz assim na palavra de Deus, 18, 1 e 2, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele pede para o profeta: não fique prostrado, não se desanime, não fique pensando que o que você está falando o povo não tem dado ouvido. Levanta-se o teu ânimo, levanta-se da onde você está, levanta-se independente da situação que você esteja passando. O profeta ali, ele se levanta, não é uma descida para qualquer lugar. O Senhor nos direciona à casa do olheiro. Ele fala: vá à casa do olheiro, que ali eu vou falar com você. E quantas das vezes, amados, nós se encontramos como esse profeta? Quantas das vezes nós se encontramos desanimados, sem vontade de andar, de vir, de sair, de vir para a casa de Deus, sem vontade de sair da cama muitas das vezes, porque bate o cansaço da vida, dos dia a dia, os problemas que são bastantes, os trabalhos que são muitos, e o Senhor tem falado ao nosso coração, que para que nós não permaneçamos da maneira que muitas das vezes o profeta estava ali, deitado, se prostrado, mas ele pede que nós se levantamos, que nós erguemos a nossa cabeça, que nós erguemos nossos olhos para o Senhor, e vamos à casa do olheiro, porque ali ele vai falar ao profundo do nosso coração, ali que ele tem algo para resolver na sua vida. É na casa do olheiro que Deus, ele trabalha, ele faz. É na casa do olheiro que o milagre acontece. É na casa do olheiro que o Senhor se manifesta, muitas das vezes, para falar no profundo daquilo que só o seu íntimo sabe. É ali que o Senhor deseja falar, como falou com Jeremias naquele momento. Ele diz: descer
até essa casa é caminhar em direção ao lugar onde o Senhor habita, onde realiza a sua obra, é ir até o espaço onde constantemente Ele trabalha, o meu e o seu interior. É ali, é aqui, é a casa do olheiro que Deus trabalha em nossas vidas. E como Deus tem falado nos nossos corações, bastamos que nós se permita e abrimos nosso coração para que Deus venha falar. Só basta entregarmos o que está acontecendo, o que está faltando, o que tem te incomodado, o que tem te desanimado muitas das vezes, o que tem trago desânimo para a sua vida espiritual, que muitas das vezes nós pedimos aqui, viemos à casa de oração, à casa do Senhor, e pedimos: Senhor, renova minhas forças, Senhor, traga um renovo espiritual para a minha vida, para me continuar essas batalhas espirituais que são tantas, essas guerras, essas lutas, que todo crente passa, irmãos, todo crente que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, declara guerra ao inferno, e o inimigo se levanta, não adianta dizer porque se levanta mesmo, e nós precisamos estar como? Preparados, renovados, pelo Espírito Santo de Deus e pela presença do Senhor. E quando o Senhor lhe vem dizendo, verso 3, diz Jeremias: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quando nós se dispomos a descer a casa do oleiro, conseguimos observar falhas que só o olheiro pode consertar. O interessante é que Jeremias, ele se levanta para depois ele descer. E quando nós descemos e se prostramos e olhamos para dentro de nós e começamos a olhar o quão somos pecadores, o quão somos falhos, o quão somos dependentes desse Deus Todo-Poderoso, porque quanto mais a glória do Senhor está presente na nossa vida, mais o pecado aparece em nós, e mais necessitados ficamos do Senhor. E o nosso dever é o quê? Se prostrar, é descer, é se humilhar, é derramar-se na presença de Deus, é falar: Senhor, eis-me aqui, eu sou isso aqui, que o Senhor está vendo, o Senhor conhece, eu sou essa pessoa, cheio de falhas, que precisa ser trabalhado pelo Senhor, que se faz necessário que o Senhor venha no profundo e faça a sua vontade sobre a minha vida, porque a minha carne é falha, é uma luta constante todos os dias. E Jeremias desce, verso 3, aquelas falhas em nossas vidas que só um especialista pode resolver. E esse especialista chama-se Jesus Cristo. É o especialista que vê o corpo, vê a alma, vê o profundo, e é o especialista que bate em cada área da nossa vida, e vai entrando, e vai perguntando: eu posso entrar aqui? É aqui que está doendo? É aqui que está precisando que eu faça alguma coisa? É aqui que precisa que eu mexa mais um pouquinho para que você se conserte na minha presença? Esse olheiro, esse Jesus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso que nós temos, o Deus que fala no Velho Testamento, fala no Novo e fala no dia de hoje, da mesma forma como Ele está falando com Jeremias, Ele está falando com a tua igreja esta noite. Ele está falando no profundo, como Ele quer nos tratar, como Ele quer fazer conosco a sua vontade, e depende de cada um de nós. Jeremias se dispôs a descer, a se curar, a ser tratado pelo Senhor. Jeremias, ele foi, prestou atenção ao Senhor fazendo, porque Jesus é o único especialista que trata vidas, pois Ele é o autor da nossa vida, é Ele que faz, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que faz todas as coisas desde o começo. No verso 4, por favor, acompanhem comigo.
como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. É tremendo. Conforme que pareceu bem aos olhos do olheiro. Não é conforme nós queremos. Não é como a gente pensa que tem que ser. A gente faz planos, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. Mas o Senhor, quando Ele está trabalhando na nossa vida, é conforme a sua vontade. É conforme os seus olhos. Ele faz conforme Ele quer. Não é conforme nós queremos. E muitas das vezes nós oramos, pedimos e não recebemos, porque às vezes estamos pedindo mal. Estamos pedindo mal. E o Senhor diz, interessante que no verso 4 ele diz, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do olheiro. Interessante que quando se quebra, é uma parte que a gente visualiza um vaso de barro se quebrando na mão do olheiro. E uma diferença de um vaso se quebrando sem estar na mão do olheiro. Olha a diferença que é. Na mão do olheiro, simplesmente, a gente vê que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que é onipotente, é onipresente, é onisciente. Ele é o olheiro que, quando nós se disposamos de estar nas suas mãos e se colocamos nas mãos dele, e se porventura nós se quebrarmos, se permitirmos quebrar na sua mão, esse olheiro ele começa a fazer outro vaso, mas da mesma matéria. Ele não pega o vaso quebrado, joga fora e pega outro e faz, não. Ele faz do mesmo. Ele faz do mesmo barro o vaso novo. Quando nós se entregamos na mão do olheiro e o Senhor e permitimos que o Senhor nos quebre e nós se permitimos se quebrantar na sua presença, Ele nos levanta novo totalmente na sua presença. Ele nos faz novo pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos de barro, interessante que quando Deus ele fez o homem, isso aí eu até ouvindo uma mensagem da missionária Esther, veio a minha memória, aquilo ficou falando comigo, e realmente quando ele vai lá em Gênesis 2, no versículo 7, o Senhor ele faz o homem de quê? Do pó. Ele não faz do barro, é do pó da terra, é o sobrenatural. O barro já é um processo. O pó se tornar barro, precisa de quê? Água. Olha a diferença. Mas Deus, antes da queda do homem, Ele faz o homem através do pó e assopra. Ele assopra nas suas narinas e dá vida, dá alma vivente. E depois da queda é diferente. Vem o homem e o Senhor aqui falando a respeito do vaso, que é o homem nas suas mãos, é Israel, é o povo de Deus. Ele quebra, mas ele precisa de quê? De água. E essa água, ela é representada por quem? Jesus. Esse Jesus todo-poderoso. Aí começa o novo de Deus, o homem se levantando e está totalmente quebrado, totalmente ali destruído, muitas das vezes. O Senhor, Ele pega esse homem, Ele pega esse vaso e vai moldando segundo o seu olhar, segundo a sua vontade, derramando a sua água, que é o Espírito Santo de Deus, em nossas vidas e vai fazendo novo. Nos levantamos na sua presença totalmente novo, diante do Senhor, e independe daquilo que deixamos para trás, o Senhor faz novo em nossas vidas. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus que estava falando com Jeremias, simplesmente que nas suas mãos nós podemos se quebrar. É na mão do olheiro que devemos se quebrar. É na mão do olheiro que precisamos
muitas das vezes se quebrar nas mãos dele, falou: Senhor, faz novo, faça o que eu estou precisando, eu preciso. Quanto mais o ano passa, mais guerra, mais luta se levanta em minha vida. Quanto mais tempo nós temos de cristão, mais o inimigo se levanta contra a nossa família, contra a nossa vida, contra nossos parentes, nossos amigos. E por que não se deixar quebrar na presença do Senhor? Essa é a noite, amados, que o Senhor tem falado aos nossos corações. Vamos se quebrantar, vamos se derramar, vamos deixar Deus, o Espírito Santo do Senhor, trabalhar em nossas vidas. Senhor, renova, Senhor, faz tudo, Senhor, tira o que não provém, o que não está bom, Senhor, tira mesmo aquilo que não está te agradando. Senhor, me coloca, como diz lá no Salmo 139, vê se é em mim algum caminho mau, Pai, e me coloca pelo caminho eterno, o correto, aquilo que o Senhor deseja que eu ande. Como o Senhor queres que eu esteja na Tua presença, como o Senhor deseja que eu possa estar diante de Ti, te servindo na Tua casa. Coloque em mim desejo de estar mais e mais na Tua presença, coloque em mim desejo de trabalhar, de evangelizar, de falar do Teu amor. Coloque em mim, Senhor, faz novo em minha vida. Maravilhoso esse Deus que nós servimos, Deus. Um Deus que se importa com cada um de nós, nos mínimos detalhes. Um Deus que trata cada um individualmente. E cada um de nós sabemos aonde está apertando, aonde dói. Cada um que está aqui esta noite sabe aonde o Senhor necessita, aonde deve o Senhor trabalhar. Cada um de nós sabemos. Versos 5 e 6. Hoje eu estou dentro do horário, graças a Deus. Então vai dar tempo de nós orarmos. Diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Será que não poderei fazer com vós como fez este olheiro? É uma pergunta que Deus faz para mim e para você essa noite. Será que eu não tenho poder? Será que eu sou um Deus que fiz no passado, faço no presente e vou fazer eternamente porque eu não mudo? Nosso Deus é um Deus imutável, Deus que não tem contradições naquilo que Ele é, porque Ele é Deus e pode todas as coisas. E Ele pergunta para a tua igreja esta noite: será que não poderei fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Aí nós colocamos diante do Senhor nesse momento, amados. Nós começamos a falar: será que Deus não pode mudar a situação da sua vida? Será que Deus não pode mudar a situação da sua família? Será que Deus não pode mudar a situação da tua vida espiritual, da tua saúde? Será que Deus não tem o poder nesta noite de fazer um milagre aqui no nosso meio e fazer conforme a sua vontade? O Senhor tem perguntado à tua igreja: será, ó casa de Israel? Hoje nós somos Israel de Deus, nós fomos enxertados na videira, no Senhor Jesus, esse evangelho que veio aos gentios primeiro do que o seu próprio povo. Nós temos esse privilégio. E o Senhor continua perguntando a Jeremias e a sua igreja: será que eu não posso ir no seu emocional, na sua saúde emocional, lá no teu íntimo, lá aonde só você sabe e Deus? Será que eu não posso transformar? Será que eu não posso fazer tudo novo? Será que eu não posso levantar
algo diferente, que vai trazer bonança na sua vida, que vai trazer paz, que vai trazer teu filho, que vai trazer um emprego, vai trazer, vocês coloquem o adjetivo que vocês tiverem. Será que nós temos verdadeiramente agido com fé e ouvindo a palavra do Senhor, acreditando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais? Será que estamos pedindo com fé que o Senhor Ele pode fazer um milagre? Que Ele continua sendo o Deus dos milagres? Que Ele continua fazendo, que Ele continua vivo no nosso meio, operando maravilhas? E esse será que Deus fala com Jeremias, diante daquele povo, diante daquela situação? Ele coloca que Ele pode todas as coisas. No verso 7 em diante, ele começa a explicar. No momento em que falar contra uma nação e contra o reino para arrancar e para derrubar e para destruir, ele começa dizendo, a ideia ali é Judá, ou qualquer outra nação, ou qualquer outro povo, quanto a isso até mesmo à beira da destruição, com o juízo já pronunciado, se arrependesse, como é afirmado no próximo versículo, Deus se arrependerá, ou seja, mudará a sua direção quanto ao que ele anteriormente pensava fazer, não porque Deus muda, mas sim que os homens mudam por meio do arrependimento. Ele está dizendo para mim e para você esta noite, ele está falando para aquele povo, como ele disse lá, eu posso voltar simplesmente atrás, dependendo de cada um de vocês. Se porventura, se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, se vocês se arrependerem daquilo que realmente não tem agradado, eu volto e faço, eu me arrependo, eu não vou cumprir a sentença. A sentença de Israel foi cumprida naquele período porque eles não obedeceram, mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá chance, Ele está sempre sendo misericordioso com cada um de nós, independente da nossa situação. Ele é um Deus que tem misericórdia, é um Deus que lhe olha com amor, com carinho, porque Ele nos fez, Ele nos ama, Ele tem algo especial pela humanidade, porque foi a obra-prima que Deus fez, e Ele quer o melhor. O próprio Jesus, ele chega a dizer para Filipe, dizendo, quando Filipe chega para Jesus e pergunta, mestre, bom mestre, ele fala, bom não, bom é meu Pai, que me enviou, Ele é bom, bom é Deus que fez o homem do pó da terra, e nos colocou aqui hoje, para o servi-lo, para estar na sua presença, para se converter sempre daqueles nossos maus caminhos, porque o crente também, muitas das vezes, tem andado e anda, às vezes, em maus caminhos, por que não? Que somos falhos, temos nossos pecados, todos nós temos, e por que não se descer, como foi dito no começo, como Deus está falando aqui para aquele povo, no versículo 7, que ele volta atrás daquilo que simplesmente o homem possa se arrepender. Não foi diferente lá com Jonas, não sei se vocês lembram, quando Deus manda Jonas ir para Nínive, vai lá falar para aquele povo, um povo idólatra, um povo que não quer nada com Deus, um povo que andava totalmente errôneo na presença do Senhor, e o Jonas falando, não vou, e todos conhecem, né, a passagem, mas quando o Jonas chega diante daquele povo e diz, assim diz o Senhor, que irei destruir esta terra se vocês não se arrependerem. E ali toda aquela nação, animais, todos se derramaram na presença do Senhor, em arrependimento, em jejum, em oração, e ali Deus os poupou, mudou a história daquela nação, e Deus, Ele não muda, amados, Ele tem sido o mesmo, basta que nós entendemos que precisamos muitas das vezes se arrepender na presença do Senhor. É olhar para dentro de nós, é olhar para si, o que precisamos da parte de Deus para o servi-lo melhor, para fazer melhor a sua vontade. Verso 8, se a tal nação, porém,
contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E simplesmente o Senhor afirmando, como eu acabei de falar, que ele se arrependeria daquilo que ele iria fazer contra aquele povo. E Deus muitas das vezes permite certas coisas que aconteçam na nossa vida. Permissão de Deus. Mas permissão de Deus. Mas por quê? Permissão de Deus. Às vezes, o Senhor permite que aconteça algo com o seu povo, para que o seu povo venha se despertar, para que o seu povo venha se arrepender, para que o seu povo venha se posicionar na sua presença, conforme ele deseja. E Deus permite, amados, alguns apertos na nossa vida, e a gente muitas das vezes quer colocar a culpa no inimigo, mas se a nossa vida está na mão do Senhor, é o Senhor que faz tanto mal quanto bem. É Ele que é o Todo-Poderoso. Tudo está nas suas mãos. Tudo está na mão do olheiro. É Ele que diz o sim e diz o não. É Ele que fala o pode e o que não pode. É Ele que dá a sentença. É Ele que permite. Desde o momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida faz parte e pertence a Ele, ao único. E Ele é o nosso dono. E não adianta muitas das vezes nós pensarmos que tudo tem acontecido por conta que é o inimigo. Não, muitas das vezes é o Senhor permitindo, para que nós venhamos a andar segundo a sua vontade e o seu querer. E aqui não foi diferente. Ele falando para aquele povo de Israel, para ajudar, ele estava falando, olha, se consertem na minha presença, que eu mudarei a sentença. Continua, olhem para mim, voltem-se para mim, e simplesmente vocês vão ver o que eu posso fazer na vida de vocês. E Deus tem trabalhado dessa maneira, amados, até o dia de hoje. Até o dia de hoje, o Deus tem feito as mesmas coisas conosco, nos deixando muitas das vezes passar por certas situações na nossa vida, mas para o nosso bem, para que nós possamos se achegar mais a Ele. E interessante, o que eu vou dizer agora, quanto mais aperta, quanto mais precisamos, quanto mais estiver doendo, mais nós corremos para os pés do Senhor, mais nós pedimos orações, mais nós começamos a buscar, né? Senhor, me ajuda, Senhor, segura nas minhas mãos, porque está difícil, Senhor, Senhor. E muitas das vezes, quando está somente a bonança, nada, às vezes a gente se dá aquela relaxada, aquele conforto. Para a igreja para quê? Hoje é feriado, dia 1º, está lá. Pô, fazer o que na igreja? Mas é o Senhor. É o Senhor que é o Deus da igreja. É o Senhor que está aqui hoje falando conosco. É o Senhor que muitas das vezes, com certeza está acertando as arestas. Está ali, colocando no lugar aquilo que precisa ser colocado. É o Senhor que tem todo o poder para fazer essas coisas, amado. Verso 9. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar. 10. Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Quer dizer, o Senhor lhe deixa na nossa mão aquilo que nós desejamos fazer. Se Ele tem algo para fazer conosco e para nós, e se nós não quisermos, Ele não vai obrigar, Ele vai se arrepender, vai permitir que aconteça certas coisas. Isso é cada um de nós, é o individual de cada um, é cada um do seu povo, individualmente falando com Ele e se colocando na sua vontade e dando ouvidos ou não dando ouvidos naquilo que Ele quer. A escolha é nossa. Eu sempre, quando estou pregando, vem sempre o hino na minha mente, sempre o hino antigo, né?
Tem um hino bem antigo, se não me engano, do cantor cristão, que diz assim no finalzinho: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Aqui vai, não é isso, amados? Vocês que têm mais tempo do que eu. Hã? A última hora, justamente. Amanhã pode ser muito tarde, né? Vida ou morte, a qual vai aceitar. E o Senhor, Ele tem falado assim para o seu povo: o que vocês querem? O que vocês querem escolher? Me obedecer ou andar segundo a sua vontade? E o Senhor, Ele tem perguntado à tua igreja: o que nós queremos do Senhor como igreja? Andar na obediência do nosso Deus, segundo a sua vontade, ou andar segundo o nosso querer? Melhor nós escolhermos andar na obediência do Senhor, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Verso 11, para terminarmos. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor é muito forte, tá, amados? Porque é o Senhor que está falando. Assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Convertei-vos, melhorai-vos. Vamos melhorar na presença do Senhor. Vamos andar segundo a sua vontade. Vamos dar mais ouvidos à voz de Deus. Das vezes não é só na nossa casa, não é só na nossa igreja, é na nossa casa também. Através dos louvores, como Deus fala através dos louvores, como Deus fala através da rádio, né? Tem os debates que muita gente gosta, os pastores sendo usados. E por que não se converter? Por que não dar ouvido, andar nos caminhos e ver qual tem sido as nossas ações diante do Senhor? Será se verdadeiramente estamos agradando a Deus? Será que verdadeiramente estamos fazendo a vontade do Senhor? Será que realmente, se nós estivermos olhando para nós, cada um individualmente, estamos obedecendo aquilo que Deus quer para cada um de nós? É isso que Deus tem falado à sua igreja esta noite, para que nós façamos um autoexame, cada um, e vejamos e perguntemos ao Senhor: Senhor, aonde é que o Senhor deseja trabalhar na minha vida? Aonde é que o Senhor deseja que eu ande e que eu faça na tua presença? O que tu queres, Pai, da minha vida? O que tu queres de mim? Me ajuda em nome do Senhor Jesus. Me ajuda, me renova, derrama sobre mim a sua glória, derrama sobre mim a tua unção, derrama, Senhor, a tua presença cada vez mais, porque eu quero sentir a tua presença, eu quero andar com o Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero estar no mercado, eu quero estar trabalhando, eu quero estar mas eu quero ouvir o Espírito Santo de Deus falar comigo. Isso necessita de busca, isso necessita de uma predisposição de cada um de nós. Isso vem de cada um querer estar com o Senhor, querer conhecer mais de Deus. O Senhor, Ele tinha tanto, mas tanto para dar para aquele povo, lá de Israel e Judá, e o povo não quis dar ouvido à voz do Senhor. E o Senhor está até o dia de hoje derramando, querendo mais e mais, derramar mais e mais da tua unção, do teu poder, da tua presença na nossa vida. Mas depende de cada um de nós, a maneira a qual estamos se chegando ao Senhor, como estamos buscando a presença, a face do Senhor. Será que estamos aqui se permitindo que Deus trabalhe, que Deus quebre? Será que estamos permitindo que o Senhor venha fazer a tua vontade em nossas vidas? Será que estamos totalmente entregues nas suas mãos e falando: Senhor, eis-me aqui, porque o Senhor, a tua presença é maior do que tudo na minha vida.
A tua presença é tudo que eu preciso. E sabemos que a palavra de Deus é bem clara, que Jesus ele fala, e sem mim nada podemos fazer. Sem o Senhor Jesus, sem a presença de Deus, sem a vontade do Senhor em nossas vidas, seremos somente seres humanos comuns, que vem, vai, como todo, mas o que nos faz diferente é a presença do Senhor, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O que nos mostra quem nós somos é a água, é o Espírito Santo de Deus em cada um de nós. É esse Espírito Santo que está aqui conosco, que é o Deus presente em nossas vidas, que faz toda a diferença na vida do cristão. E é esse Espírito Santo que quer derramar mais e mais de dons espirituais para a obra de Deus crescer e para desenvolver cada vez mais de frutos do Espírito, para que possamos estar cada dia mais e mais na sua vontade, obedecendo, tendo domínio próprio, andando segundo a sua vontade. É esse Deus o qual estamos nas suas mãos, o qual está sendo pregado hoje, acerca de Jeremias 18, que como um vaso nas suas mãos, nas mãos do olheiro, ele faz novo, conforme o seu olhar e conforme a sua vontade. Amém? Deus abençoe a igreja nesta noite. Vou pedir a irmã Elisângela para estar aqui. Vamos se colocar de pé, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos encher, para que Ele venha fazer a sua vontade sobre a nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo do Senhor para que Ele venha renovar nossas forças, para que Ele venha tratar a nossa vida conforme Ele quer tratar. Vamos pedir ao Senhor. Esse é o momento de nós entregarmos, de nós refletirmos, de nós pensarmos o que precisa, Senhor, o que o Senhor pode fazer mais e mais na minha vida. Esse Deus vivo que está aqui esta noite querendo fazer milagres. Apresente ao Senhor Jesus, apresente ao Senhor tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você tem passado na tua vida, nos teus familiares, no teu íntimo. A presença de Deus nesse momento é um momento para a igreja refletir, para a igreja levar o pensamento ao Senhor e entregar a Ele. Senhor, eis-me aqui. Senhor, sou eu, me quebra, faz de novo, faz aquilo que não está te agradando, tira tudo que não te agrada em nome do Senhor Jesus. É o que o Senhor deseja essa noite. Vamos orar, igreja. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Engrandecido é o Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus que se faz presente ao nosso meio, Pai amado. O Senhor é um Deus que sonda cada coração, Pai amado. O Senhor é o Deus que escuta, que ouve e recolhe cada oração aqui neste lugar, Pai amado. Deus, em nome do Senhor Jesus, eis aí a Tua igreja, Pai querido, através da Tua palavra, dessa reflexão que nós tivemos esta noite, Pai amado, que nós somos, Pai amado, vasos nas Tuas poderosas mãos, Pai amado, vasos a qual o Senhor faz, que o Senhor deseja fazer conforme a Tua vontade. Então, meu Deus querido, que Tu venhas em cada necessidade aqui presente, Pai amado, que o Senhor vá de encontro a cada petição aqui nesta noite, Deus querido, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, se porventura tiver aqui algum irmão, Pai, pedindo pela sua família, Deus querido, que o Senhor vá de encontro agora em nome do Senhor Jesus, vai visitando, Pai amado, aquele parente, Pai, aquele filho, Pai amado, aquele amigo, seja, Pai amado, que esteja fora da Tua presença, esteja longe, que o Teu Espírito Santo toque neste momento, Deus querido, fale ao profundo o coração desses homens, Pai, dessas pessoas, Pai amado, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Se porventura esta noite, Pai amado, estiverem pedindo por enfermidade, Deus querido, sabemos que Tu é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe, Deus querido, o Senhor opera maravilhas e basta uma palavra do Senhor, Pai amado, como diz na Tua palavra no Evangelho de João,
que o seu servo será curado, Pai amado. Então, que o Senhor possa enviar uma palavra de cura, Deus querido, aquele que está necessitando, Deus amado. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, ser, Pai amado, com cada casamento aqui presente, Deus querido, vai de encontro aos casais da tua igreja, Deus querido, vai trabalhando em cada coração, Deus amado, vai unindo, vai tirando tudo que não provém, Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Joga por terra toda ação do inimigo, Deus amado, que o Senhor venha com poder e autoridade repreender toda astuta de Satanás, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Tira tudo aquilo que não provém para a vida dos teus servos, Pai amado, da família dos teus servos, do casamento, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado. Deus querido, sonda cada pensamento, cada coração neste momento, e pedimos nesta noite, Deus querido, que o Senhor venha nos renovar espiritualmente, Pai querido. Derrama sobre nós a tua unção, Deus amado, derrama sobre nós o teu poder, Deus querido, que nós possamos sair desta noite aqui, Pai amado, cheia do teu Espírito Santo, Pai amado, que possamos sair daqui, Deus querido, sendo usado por Ti, Deus querido, conforme a Sua vontade, Deus querido. Use nossos lábios, use as nossas vidas para pregarmos o Seu Evangelho, Deus querido. Use a cada um de nós com poder e com autoridade, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, Pai amado. Nós oramos, Deus, agradecido, porque sabemos que Tu faz presente no nosso meio. E muito obrigado, Deus querido, por o Senhor estar conosco, para a honra e para a glória do Senhor, que nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. E que a igreja do Senhor diga... Amém. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Amém, irmão? Deus continue te abençoando ricamente, amém? A igreja pode se assentar. A irmã Natália está com a oportunidade de trazer anúncios.